Pop. Resenha Pop. Sei que um dia chegaremos aonde se quer chegar. Sei que um dia chegaremos. Olá, 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 muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom tudo, bom amanhã, bom ontem, onde quer que você esteja, por toda a plataforma, estamos no ar para mais uma edição do Resenha Pop, nosso programa de arte, de cultura, de entretenimento, desde a pandemia no ar aqui por toda a plataforma, como nós dissemos, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp e também na nossa rádio, no rádio portal sabecaxias.com.br, trazendo amigos de todo mundo, falando de cultura, falando de personalidades e falando, né, de vida. Hoje nós temos a especialíssima presença, a importantíssima presença, a alegre presença de uma figura nacional. Ele tem mais de 50 anos de histórias, de filmes, não é? Hoje, inclusive, né, numa breve pesquisa aqui, hoje, digo 8 de maio de 2026, uma matéria em destaque no Jornal do Brasil sobre o seu novo trabalho. Enfim, ele está na série Tremembé, ele está no Zorra Total, está com o Bronco, né? Está no presente, porque a arte nunca morre, e assim por diante. Anselmo Vasconcelos, poxa vida, que legal. O Resenha Pop ganha sempre quando figuras desta magnitude e desta simplicidade, né? Já percebi na pesquisa que ele tem para nos acrescentar. Alô, meu querido, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme estar aqui, finalmente conseguimos aqui, né, uma conexão, estamos prontos aí para bater um bom papo. Legal, foi super fácil, bem tranquilo, obrigado pelo teu retorno. Sabe que no começo, né, quando a ovelha não é para mato, dizia o meu pai, uma das primeiras entrevistas foi com o Netinho dos Incríveis, uns 5 anos atrás, nós ficamos 2 dias tentando nos conectar, porque hoje foi fácil, né? Eu já percebi que é da tecnologia também, e na pesquisa, como eu dizia, Anselmo, algumas coisas interessantes, né? Eu já encontrei que nos identificou, assim como pessoas nesse universo quântico. Uma delas, você falou sobre Hamlet, que eu quero perguntar depois. A minha filha está lendo Hamlet em inglês, com 17 anos, está sendo criticada por isso, não por mim. Que o intestino é um cérebro. Falei isso semana passada numa entrevista aqui, né? Por isso que tem tanta bosta, né, sendo pensada no Congresso Nacional. Tem que botar os caras de cabeça para baixo, né? E que você tá com o nome sujo, né? Eu também, até hoje. Acho que foi essa a parte mais identificada. Então, essa coisa da compreensão do que somos feitos, de como estamos aqui nesse lindo planeta, é muito interessante. Eu sou um pesquisador diário dessas novas possibilidades de conhecimento, né? Então, a medicina hoje está bem desenvolvida e buscando interfaces, né, das suas configurações ao longo do tempo, e cada vez mais estamos mais conscientes de que temos uma tarefa maravilhosa, que é entender que tudo o que nós estamos considerando como tecnologia, como avanço científico, como possibilidades de criação humana original e extremamente categórica no seu conteúdo, já está na natureza. Tudo isso já está na natureza. Quando a gente fala que grande invenção, que é a inteligência artificial, o computador, o mundo digital, a capacidade de processamento de dados em alta velocidade, tudo isso está na natureza. O que é o DNA, senão uma computação de dados em altíssima velocidade, com uma interface extraordinária de prospecção de dados que a gente encontra
na mais alta tecnologia que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, na verdade, na minha modestíssima opinião, o que nós estamos fazendo é cada vez mais caminhar ao retorno. E qual é esse retorno? É o retorno ao qual o Hamlet se refere, né? Quando o Hamlet diz ser ou não ser, eis a questão, ele está em dúvida se aquela personalidade, aquela identidade que ele tem como príncipe da Dinamarca, lhe confere realmente o atributo de justificar uma vingança, de promover o esclarecimento do assassinato do seu pai, o rei deposto, né? Então, essa questão é uma questão shakespeariana por excelência, né? Ou seja, nós estamos diante do fato de que o que vem de fora e entra para nós, e o que sai de dentro de nós para fora, tem um sentido muito simples e uma ferramenta extraordinária a qual eu me dedico bastante, que é a respiração, né? Eu acho que o grande futuro da humanidade será aprender a respirar novamente, porque nós iniciamos a vida de uma maneira bastante curiosa, né? Nós tomamos um tapinha na bunda e começamos a respirar, porque antes a respiração era ultraerina, né? Uhum. E quando morremos, deixamos de respirar, né? Então, essa ferramenta de respiração, ela é a possibilidade de você ter uma conectividade com o exterior e o interior ao mesmo tempo, fazer uma ponte extraordinária entre aquilo que entra de fora para você e aquilo que você devolve, processado pelo seu interior, ao exterior. Então, ser artista, para mim, é muito assim, né? Eu inspiro tudo aquilo que eu vejo, eu inspiro tudo aquilo que eu leio, eu inspiro tudo aquilo que me é proposto ou que eu invento e devolvo em forma de beleza, e devolvo em forma de arte. A arte que, dentro dessa visão, é um produto desse processamento instantâneo que tu disseste. Tem uma série de questões que acho interessante, assim, para que a gente não fique apenas na linha do tempo, né? E a gente, claro, vai falar da tua história, vamos falar aí das séries que você disse que está gravando, 2 ao mesmo tempo, da Tremembé, enfim, e outras. Mas uma questão que eu vi, que eu achei bem interessante, que tu citaste, dentro dessa ideia de natureza mesmo, como geração espontânea, tu pensas, ou como espiritualidade, como uma criação de algum Deus que mantém essa tecnologia que a gente tenta imitar e muitas vezes transformar em arte, Anselmo? O que eu creio, eu sou agnóstico, né? Eu sou agnóstico por indecisão. Não é por opção. Não é por opção, é uma indecisão. Enquanto eu não conseguir vislumbrar essa inteligência superior que faz com que todo o universo seja uno e que nós tenhamos as mesmas consistências que os astros que navegam no céu, né? Os nossos ossos têm a mesma matéria das estrelas, né? As pessoas já sabem disso, né? Essas interfaces que agora estão acontecendo entre a física quântica, a matemática quântica e a física do século XX, né? Ela tem proporcionado uma nova visão sobre a relatividade que o Einstein tão bem declarou. E a principal declaração dele é que as descobertas do Einstein não foram no campo racional. Ele disse isso. Não foram no campo racional. Então, se não foram no campo racional, como é que isso acontece? Né? A gente sabe que a gente tem um sistema simpático e que a gente tem um sistema parasimpático, né? O sistema parasimpático tem essa coisa toda da racionalidade, da intelectualidade, né, das premissas da memória, né, do acúmulo de informações. E o sistema simpático é a criatividade, é o impulso que faz com que você, de repente, perceba algo que é absolutamente visível na natureza. Eu vou dar um exemplo, para não ficar assim
parecendo que eu sou um viajante psicodélico, porque também sou, né? Não, mas tá ótimo. Por exemplo, né, eu estava vendo há alguns dias atrás uma nave bilionária do exército americano, acho que é da Marinha Americana, que é uma nave, um avião com uma capacitação inédita. Ele rompe todas as barreiras, todos os limites conhecidos de som, etc. E ele é invisível aos radares e ele navega de uma maneira completamente diferente a baixas altitudes, né? E o segredo dele é que os construtores usaram a mecânica fisiológica da águia. Uhum. Eles observaram a águia, né? A águia ela tem 2 buracos aqui naquele bico dela, por onde o ar entra, e é expelido numa velocidade de voo, né? Ela voa numa grande velocidade, ela não bate asas, né? Ela se desloca. E aí essa passagem de ar está sendo usada nessa nave. Sim. Já não é mais a propulsão de combustível, é o uso do próprio ar. E também vi agora que tem um navio que produz combustível em alto mar, com água salgada, né? Ele produz isso. Então, cada vez mais, as grandes descobertas são a própria natureza das coisas, né? Por exemplo, né, tem um serzinho que é muito... tem um serzinho... tem um serzinho que é muito desprezado por puro preconceito, que são os pombos, né? Os pombos incomodam as pessoas, etc, etc. Mas os pombos são inteligentíssimos. Eles têm GPS. Sim. Eles são capazes de localizar o alimento e de memorizar aonde está esse alimento e voltar no dia seguinte para reencontrar ali a fonte da sua alimentação. Então, e um exemplo também é o besouro, há 400 e tantos anos atrás, foi a observação do protótipo do helicóptero criado pelo Leonardo da Vinci, né? Estava à frente do tempo. Na mesma lógica da águia que tu citaste. Porque tem coisas assim que a natureza ela demonstra tanto os seus segredos que um bom observador tira boas conclusões também, né? Então, por exemplo, eu adoro esses exemplos assim, a abelha, né? Tem um estudo da NASA que mostra que, pelo corpo que a abelha tem e o tamanho das asas que ela tem, era improvável que ela conseguisse voar. Pois é. E aí? E aí? É verdade. Uma questão filosófica que tu colocaste nessa questão do Hamlet muda totalmente a interpretação que tu disseste na entrevista que eu ouvi, não sei, numa dessas tuas aí, que poderia ter havido um erro de tradução, que não é ser ou não ser, é ser não ser. Muda completamente. Exatamente. Da dúvida para a omissão. Não, pela decisão, porque veja bem, qual é o dilema do Hamlet, né? Depois você vai discutir bastante isso com a sua filha. Ele é o príncipe da Dinamarca que volta de um exílio, portanto ele é da família real, né? E ele chega no palácio e é surpreendido pelo fantasma do seu pai, que lhe entrega a notícia de que foi assassinado pelo rei Cláudio em conluio com a sua mãe, a rainha. O Hamlet, sendo o príncipe da Dinamarca, ele não pode denunciar, porque é uma regra da família real, do sangue real, melhor dizendo. Ele não pode denunciar, ele não tem o direito de denunciar, entendeu? Mas ele não quer deixar de ser, ele não quer abdicar de ser o príncipe da Dinamarca. Então, aí entra a primeira fase do ser ou não ser, que as pessoas todas conhecem. Mas o que o Hamlet faz para resolver essa questão? Aí é que vem a minha teoria. O Hamlet, para resolver a denúncia do assassinato, ele contrata uma trupe de atores para encenar
a morte, o assassinato do seu pai, o rei, Sim. pelo rei Cláudio, que coloca veneno no ouvido do seu pai. Uhum. Ele instrui os atores que façam essa cena sem grandiloquência, com absoluta naturalidade e precisão nos gestos. É talvez uma das maiores aulas de teatro que eu já li. É o Hamlet conversando com os atores. E aí isso tudo é exposto à corte que está reunida para assistir o espetáculo. Sim. No momento em que o assassinato é deflagrado pelos atores, ou seja, o rei pai é envenenado, o rei Cláudio, que é o assassino, não confesso, ele se levanta e diz: o que é isso? Você está me acusando de ter matado seu pai? E aí o Hamlet se entregou. diz: não precisou denunciar. Ele se entregou. Mas qual é o argumento do Hamlet? Aí é que está a minha teoria, a ponte da minha teoria. O argumento do Hamlet é o seguinte: não, eu não estou denunciando o seu assassino. Não, mas aquele rei matou o seu pai. Mas ele não é rei, ele é um ator. Ele representa o rei. Legal. Então, o ator, ele não é, ele representa. Então, quando eu digo ser é não ser, é porque eu sou um ator. Quando eu não sou Anselmo Vasconcelos, eu posso ser quem eu quiser, ou quem me oferecer para que eu represente, mas é representar. É como se você dissesse assim: Anselmo, será que você pode me representar aí no Rio de Janeiro, numa sessão da Alerj, você fazer um protesto em meu nome? Sim, eu vou e faço o protesto. Aí alguém fala: você vai ser preso. Eu falei: não posso ser preso, não sou eu que estou falando. Eu estou representando a voz e o pensamento de uma pessoa que está no Rio Grande do Sul. Sim. Então, a minha ideia é de que, na verdade, pode ter havido, como sempre há, né, quando você traduz alguma coisa, quando você repassa alguma coisa, sempre há uma deturpação, uma correção. Na própria internet, eu, por exemplo, ainda agora eu estava escrevendo para uma amiga minha, né? Essa é uma boa ideia, tá? Que ela me deu. Essa é uma boa ideia. E o corretor escreveu: essa é uma bela ideia. Eu adorei isso. Uma bela ideia. Olha que significância extraordinária. Porque você é uma mente criativa e enxerga o quântico das coisas, né? E a tecnologia, independente de onde tenha surgido a natureza, imitando nessas linhas quânticas, o próprio link, né? Se nós olharmos em cima aqui, tem um link com um monte de números e letras conjugados que nos interligaram, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Se mudar uma vírgula, um espaço desse universo quântico vai para outro lugar, vai para outro universo, vai para outro mundo, para outra interpretação. É muito interessante isso. Muito interessante. Uma vírgula é capaz de condenar alguém. É verdade. E você pode, inclusive, né, se alguém quiser, porque eu tenho uma outra dúvida também: o que foi mais difícil para ti na tua carreira? Foi vestir-se de Paula ou entrar num Carmanguia com 1,83 m de altura, né? Porque se eu entrar, nunca mais eu saio do Carmanguia, né? Conta essa história aí, como é que foi? Então, a Paula, na verdade, não é um personagem. A Paula foi uma companheira. Uma companheira minha maravilhosa, com quem eu convivi durante muito tempo. E quando nós compramos o Carmanguia, eu não me lembro exatamente, acho que é por causa do nome sujo, o carro ficou no nome dela, né, Paula. Então, eu estava filmando República dos Assassinos, que é um filme que está no YouTube, remasterizado. Peço a todos que tiverem a curiosidade de verificar. É um filme de enorme atualidade, né? É um filme sobre a milícia, é um filme sobre o Esquadrão da Morte, é um filme sobre Mariel Mariscot. E o Agnaldo Silva, que é o autor do livro e do roteiro, ele criou um personagem que atravessa o filme de uma maneira bastante curiosa, que é como se chamava antigamente, um travesti, né?
eu acho que essa palavra perdeu a significância, né? Na verdade, é um transgênero, né? E é uma estrela do Teatro de Revista da Lapa, que é casada com o marginal, que é um assaltante de automóvel que trabalha para o Mariel Mariscot. E o Mariel Mariscot vai eliminar ele como queima de arquivo. E então, a Heloína, ela vai empreender uma grande vingança durante o filme, e essa é uma das mais belas histórias que já foram contadas no cinema brasileiro. E então, eu, para fazer o personagem, eu tinha uma caracterização, e eu adoro caracterização, eu sou um ator que adoro me caracterizar, né? Adoro botar um bigode, adoro botar uma peruca, adoro. Eu acho que isso é uma coisa que traz um frescor infantil para o meu trabalho, né? Em inglês, representar é to play. To play é brincar, né? Sim. O play é o lugar onde se brinca, né? E to play é brincar. Então, eu gosto de brincar que eu não sou, né, um homem e sou um homem que se transformou numa mulher. É uma ideia linda, prodigiosa, que em 1979 me seduziu e eu tive a coragem de fazer. E eu tenho um grande defeito, ou talvez seja o meu maior defeito, eu não sou gay. Mas é um homem feminino, né? Que, como diz o Pepeu, né? Feminino. Eu sou um homem bastante feminino, eu desmunheco muito. Sabe que eu também sou zoado aqui, porque eu sou cantor há muitos anos e meus filhos me zoam nessa parada aí. Mas Thelma, eu não sou gay, como diz o Ney Mato Grosso. Então, num dia de filmagem lá, no meio da sequência de filmagem, eu tinha um almoço onde eu conheceria pela primeira vez a mãe da Paula, que era uma ilustre figura, uma artista muito famosa e muito poderosa, tal. E nós morávamos em Santa Teresa. Aí eu falei, eu não vou tirar quilos de maquiagem, de caracterização, eu vou do jeito que eu estou, que eu terminar a filmagem, eu entro no carro, quando chegar em casa eu começo a fazer o almoço, e conforme as coisas entram no cozimento, eu vou tirando, e aí tomo um banho, e quando elas chegarem vai estar tudo pronto. Esse era o meu plano. Aí entrei no Carmanguia. Eu queria fazer nesse ponto, tu queria chegar em casa, começar a cozinhar e fazer um striptease do travesti, né? Fazer botar uma pantera cor-de-rosa e tal, né? Bom, e aí eu saí do centro da cidade, no Carmanguia, peguei a Glória, no Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma trajetória bastante visível, visualizável aí pelos nossos telespectadores, e aí quando eu entrei na minha rua, que é a Rua Cândido Mendes, que eu olho blitz da PM, da Polícia Militar. Puta merda. Aí eu olhei no espelho, o retrovisor, né, aquele que fica ali no teto do carro, né, e viu a Heloína, né, eu estava de Heloína, eu falei, caramba, vão parar o personagem, não o ator, né, ninguém me conhecia naquela época, não conhecem até hoje, imagina naquela época. Não, como é que é? E aí eu fui me aproximando em marcha lenta da Blitz, né? E aí um soldado baixinho, tarrancudo, fez aquele famoso sinal de encosta. Bigodão. Né? Encosta. Aí eu encostei e esperei. Aí ele se aproximou, o Carmanguia é baixinho, né? Ele se abaixou para olhar, para ver o que tinha dentro, mandou eu abrir o vidro, e eu estava muito perfumado, eu usava um perfume muito forte no personagem, ele inspirou um pouco o ar assim, olhou para mim, olhou para minhas pernas, olhou para as minhas unhas pintadas e disse, documento. Aí eu falei, olha, está na bolsa, eu vou meter a mão na bolsa, tudo bem? Tudo bem.
Aí eu me virei e olhando para ele, porque policial a gente não pode marcar touca, né? É. E aí eu me virei, enfiei a mão olhando para ele, enfiei a mão na bolsa, peguei a minha carteira, e aí na carteira estava o documento do veículo. E aí ele pegou e olhou, leu, olhou para mim, olhou para o documento e disse: muito bem, Paula. Desça do carro, Paula. E a Paula começou a descer. Não, pelo contrário. Eu falei, eu vou fazer ele perceber que tudo isso aqui é uma criação, que eu não sou essa criatura. Eu não sou o boneco, eu sou o bonequeiro. Então, eu não fiz voz, eu não fiz trejeito, eu não fiz nada. Sim. Normal, pelo contrário. Acentuei a masculinidade, você está entendendo? Então, quando eu saí do carro, que eu tenho 1,93 m, né? E ele era um sujeito que devia ter 1,67 m, por aí, ele teve que erguer o rosto assim para acompanhar aquela subida monumental, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi o que o Michael Jackson eternizou nas suas coreografias, né? Botei a mão no pau e dei uma balançada, né? Ele deu. E aí o guardinha disse o quê? Nossa, como você tá linda, Paula! Não, ele começou a duvidar de que tinha alguma coisa que ele não estava percebendo no nível da racionalidade dele policialesca. Ele estava diante de alguma coisa diferente. Nesse exato momento, vem subindo a rua a Paula, minha companheira, com a sua mãe. Ela para ver aquela situação e ouvir ela dizer em bom tom: mãe, aquele ali é o Anselmo. E aí elas atravessaram a rua, né? A Paula se aproximou de mim, do policial, e falou: meu amor, como é que você está? E me deu um beijo na boca. Quando o policial viu isso, aumentou mais ainda o campo de percepção dele de que algo extraordinário estava acontecendo fora do âmbito que ele estava acostumado a trabalhar e viver. Bom, e aí o que acontece depois não tem muita graça, mas basicamente foi isso que aconteceu. Quer dizer, eu tive a oportunidade a sogra. de ser... eu tive a oportunidade de ser o boneco e o bonequeiro ao mesmo tempo, ou seja, ser e não ser. Boa. E era um contexto de ditadura ainda, bem no final da ditadura, que era 79, isso? 79. Não era final ainda, demorou um tempão. Então, qualquer blitz dava medo, né, Anselmo? Dava não, dá. Dá. Eu morro de medo de blitz. Eu, quando vejo uma blitz, eu tenho que fazer um exercício de respiração. Eu tenho que assumir o controle da minha respiração, porque imediatamente eu começo a respirar pela boca, né? Eu começo a soltar o CO2, né? E já minha mente entra na ansiedade. Do nada, né? Chegaste a ser perseguido pela ditadura em algum momento ou não? Sim. Como todos os artistas da época. Isso te traumatizou, certamente, até hoje. Com certeza, né? É muito traumatizante. É uma experiência, a experiência com o autoritarismo fascista, né? Ela é uma marca de ferro quente no seu corpo, né? E os filhotes da ditadura continuam, né, tentando se criar. Isso que é triste, né? Mas, enfim. O Bertold Brecht fala que ele tem uma expressão que eu gosto muito, né? Que o fascismo é uma cadela no cio, né? Sim. Está sempre atraindo, né, canalhas, vamos dizer assim, né? Exatamente. Para não dizer outra coisa, né? Exatamente. Tem uma parada interessante na tua história que aí é uma questão pessoal que tu colocou como um atavismo, né, como epigenia, que é aquela parada que tu fizeste no início da carreira lá,
o que outros poderiam dizer que foi uma psicografia, uma lembrança de uma encarnação passada, mas tu atribuiu à epigenética, né? Conta um pouco da história da professora lá, como é que foi essa parada aí, né? Sim, isso é bastante interessante também, você já fez um preâmbulo muito bom. Eu nunca pensei, desejei ou sonhei, como muitos declaram, aos 7 anos eu já sabia que eu seria um artista, que eu queria ser ator. Não, nunca pensei em atuar. Eu queria e quero ser médico. Uhum. A minha grande vocação é a medicina. Eu sou absolutamente apaixonado pela ideia e a concepção de que é possível curar algo que não está saudável. Uhum. É possível complementar algo que está insatisfatório como excelência biológica, né? Uhum. Então, eu estava me preparando para fazer o vestibular para biologia e medicina. E aí entrou uma professora nova, porque naquela época resolveu-se no Sesgran Rio, que era o responsável pelo vestibular, que teria a prova escrita, a redação, né? Então entrou uma profissional especialista em escrita, em redação, que foi a professora Margarida Simões. Eu faço questão de dizer o nome dela porque ela foi a minha iniciadora, né? Involuntária, mas foi. Uhum. Ou voluntária, não sei. Pode ser que o acaso não exista, né? Exatamente. E aí ela falou de teatro durante a aula, e eu ouvi aquilo tudo, e quando terminou a aula, tocou aquela sineta horrorosa, que estridente, ela saiu de sala e foi andando por um corredor que tinha na escola, e não sei o que me deu, que eu fui atrás. Eu fui atrás dela, ela percebeu e falou, você quer falar comigo? Eu falei, quero. O que você quer falar? Aí eu olhei para ela e, sem nenhuma possibilidade de racionalismo, eu disse, eu faço teatro. Uhum. Você faz teatro? Eu faço. Aonde? Aqui na escola. Eu quero ver. Eu falei, tudo bem. Quando é que eu posso ver? Eu falei, hoje é segunda, na sexta-feira, no final do primeiro turno. E aí, esse incidente em Antares... Esse desejo incontrolável, né, de conquista. Fez com que eu escrevesse, dirigisse, atuasse, fizesse cenário, figurino, maquiagem, música e até o espaço cênico eu criei. E na tal sexta-feira eu apresentei isso para professor e para alguns parentes meus e mais alguns colegas, né? E quando terminou, houve um silêncio sepulcral, né? Ninguém bateu palma, ninguém vaiou, foi um zero, né? Um vazio. Eu consegui, eu acho que nunca mais eu vou conseguir esse estado de relação com a plateia. Foi um vazio, um vácuo. Parece que um portal, entendeu? Se abriu ali e nós fomos tragados, entendeu? Pelaquela estranha realidade que eu apresentei. E foi uma estranha realidade mesmo. Até hoje eu tenho sensações dessa noite inesquecível. E aí, quando terminou, a Margarida, a professora Margarida, mais um primo meu, Maneco, querido, maravilhoso, um professor extraordinário daquela escola também, se aproximaram de mim e o Maneco virou-se para mim e disse, olha, para com essa história de querer ser médico. Você tem que fazer isso. Eu falei, isso o quê? Sim. E aí a professora Margarida disse assim, permita que eu fale? E meu primo falou, pois não, professora. Ela disse assim, isso que você acabou de nos mostrar. E de mostrar você mesmo. Sim. E quando eu percebi, eu tinha dentro de mim um teatro. Sem que ninguém tivesse me ensinado. Eu, até aquele presente momento, eu nunca tinha ido a um teatro. Nem lido. Cinema, porque eu morava. Oi? Nem lido, nem absorvido culturalmente na família, porque muita gente pode colocar como que tem a continuidade da história que tu vai contar, né? Que muita gente poderia atribuir a outra parte da história que tu vais contar como um animismo, como uma absorção cultural, enfim. Eu acho que foi, na verdade, uma... Porque é o seguinte, né? Todos nós sabemos, eu não vou falar nenhuma novidade aqui, mas
o inconsciente ou o subconsciente, ele tem, né, conexões extraordinárias, muito mais vezes do que o consciente, você está entendendo? É uma multiplicidade de conexões neurológicas que acontecem no chamado subconsciente e que vão destruir a ideia do espaço-tempo. Destruir não, mas ressignificar a ideia do espaço. Na verdade, o tempo não existe. Sim. O que existe é a nossa infinita capacidade de sonhar. E sonhar não é uma coisa romântica. Sonhar é uma coisa misteriosamente criativa. Perfeito. E aí, tu vai contar outra parte da história, que eu acho que essa é o desfecho. É interessante, que tu chegou lá sim. A professora, então, me pediu o texto, e eu dei o texto para ela, que estava manuscrito, né? E ela levou o texto para casa, e depois ela me chamou e sobre a mesa onde nós nos encontramos tinha 2 livros e o meu texto no meio, e ela virou assim: você tem algum português na família? E eu disse sim, meus avós, ambos avós, eram portugueses. Uhum. Ela falou assim, porque observando a sua escrita e o que você nos apresentou, você se aproximou muito do alto português do século XVI. Eu nem sabia o que era isso. Pensou que era o dono da padaria, né? O seu Manuel? E aí, a professora Margarida, na verdade, ela ilustrou naquele momento ali algo que passou a ser a minha vida, que é a autoexploração de um talento. Né? E o que é talento? Né? O que é talento? Né? Vamos lá. Talento é o nome da moeda da antiguidade. Então, por exemplo, no concurso teatral que havia na Grécia, o vencedor ele recebia 5 talentos. Então, significa riqueza. Talento é alusivo à riqueza. Então, quando você diz que uma pessoa é talentosa, é porque você percebeu que ela é rica. Rica em quê? Rica em imaginação, rica em impulsividade, rica em criatividade, rica em conhecimentos, rica em posicionamento político. Né? Não há nada pior do que um artista reacionário, na minha modesta opinião. Não, claro. Ele vai se fechar, né, em algum limite da personalidade, né, que vai ofuscar, enfim, a personalidade. O Resenha Pop está conversando com essa figura, né, profunda, livre, filosófica, né, de vários personagens, que é o Anselmo Vasconcelos. Você vai mais tarde, né, quando rever este programa, encontrar também anteriormente aqui. Isso é o legal de hoje em dia, que tudo fica fora do tempo, né? Também acho que o tempo é muito relativo, a gente vive além do tempo, e são muitas coisas que a gente entra nessa ideia, né, de ser, inclusive nós vamos falar sobre, já podemos falar, né, sobre o Tremembé, que está na Prime, na Amazon Prime, que é um streaming bem legal, você pode assistir, é bem interessante, tem muitas reflexões importantes, que é um papel sério que tu fazes, né? E ali também tem, só para não perder a referência, eu vi essa semana, não por acaso, um documentário sobre consciência, com várias opiniões, né? Desde o Descartes, do penso logo existo, ao que nós estamos fazendo hoje, né? Todo o nosso passado está só memorizado, legado, coisas múltiplas da filosofia. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco, depois a gente pode falar também do Reis, que esteve na Record, que tu fizeste, das séries que tu trouxeste, mas o Tremembé, ele é muito impactante no sentido da própria psicopatia, né? Tu faz o doutor Abdelmaci, né? Não sei se eu falei direito, não consigo dizer muito bem o nome dele, e muito legal também, muito bem feito. Conta um pouco disso, e ali tu é um médico, né? Infelizmente, com problemas de psicopatia, não é, Anselmo?
Eu vou te pedir licença para não fazer classificações, porque eu acho que é muito arbitrário a gente dizer alguma coisa desse nível, você está entendendo? Eu não consigo compreender o Dr. Roger. Não consigo. Uhum. Não consigo e não me empenho nisso. Eu não fiz grandes pesquisas, eu não fiz aprofundamentos a respeito da personalidade dele, eu não sei nem te dizer o que ele é, o que ele não é. Eu recebi um roteiro que eu fiz o teste para fazer o personagem, e o roteiro era um recorte muito interessante do que aconteceu com ele quando ele estava na prisão, e a tentativa dele de fuga, né? Que é uma estratégia bastante usada nos dias de hoje, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é a simulação de uma doença para poder sair dali do presídio, ir para o hospital e depois para uma prisão domiciliar, etc, etc. Né? Essa é a estratégia do Dr. Roger. E isso continha, inclusive, doses de representação que é um prato cheio para um ator fazer, né? Quer dizer, um personagem que faz um personagem. Então é uma brincadeira maravilhosa, né? É você brincar com a mentira, né? E eu gosto muito de um pensamento, já que você me atribuiu alguma filosofia, eu gosto muito de um filósofo alemão, que é o Theodor Adorno, que ele fala que a arte é a magia que liberta a mentira de ser verdadeira. A arte é a magia que liberta a mentira de ser verdadeira. Então, eu não busquei nenhuma verdade. Eu busquei a mentira. Porque eu acho que a mentira, ela é o tom geral daqueles criminosos sentenciados e aprisionados naquele sistema diferenciado que é o Tremembé, porque o Tremembé, o presídio dos famosos, ele é um presídio diferenciado. Ali não tem facções, os presos trabalham, os presos têm um convívio mais humano do que no presídio padrão, né? Então, o Dr. Roger, para mim, é um recorte, tá? Ele não é um livro, ele não é uma pesquisa, ele não é uma narrativa, ele não é um postulado, ele é um recorte. Sim. De uma pessoa que está presa até hoje e que mereceria um estudo realmente aprofundado, mas isso não me cabe. Isso não me cabe, eu não tenho. Não. Né, eu não tenho isso. Agora, resultou num impacto extraordinário, porque eu vou contar uma historinha aqui, se você me permite, que resume. Com certeza. Sim, eu num dia lá da gravação, a minha cabeça foi raspada aqui, porque ele é calvo, né? E colocaram um bigode postiço aqui, que é o que você está vendo nessa foto aí que está no seu vídeo. E aí, Anselmo, você tem que agora fazer o exame médico por causa do seguro do filme que vence hoje. Se você não fizer o exame médico hoje, o seguro vai perturbar a produção. Beleza, então eu vou agora, vamos embora. Eu tenho um intervalo entre uma cena e outra, vamos embora. Onde é que é? Entrei num carro do jeito que eu estava, tá? Com a caracterização do Roger. Tá? Entrei no carro, o carro me levou a uns poucos quilômetros dali e falou, olha, é ali naquele prédio ali que você vai fazer o exame, é o Dr. Ricardo Pacheco, procura o Dr. Ricardo Pacheco. E aí eu entrei no prédio, tá? E aí, por passar pela portaria, tinha algumas pessoas ali que eram provavelmente funcionários daquele prédio, que era uma clínica de 2 ou 3 andares, tal. E aí eles me olharam assim, meio surpresos, né? E eu passei por eles, falei, onde é que é o doutor Ricardo Pacheco? Eu esqueci o número da sala dele, é no 302 tal. E aí eu fui subir na escada e as pessoas foram me vendo, porque eu era uma pessoa ali estranha, entrando tal. Eu cheguei ao doutor Pacheco, maravilhoso, me recebeu, Anselmo, meu querido, senta aqui, não sei o quê, e o telefone dele tocou.
Você dá licença de eu atender o telefone? Aí pergunta, pois não, sim. Não, não é ele, não. Não. É o ator Anselmo Vasconcelos, que eu estou recebendo aqui com muita honra. Tá virando o modus operandi das tuas características. E a outra coisa muito engraçada, você não vai sair assim e entrar no banco, tá? Esse aí é o... Depois você conta do Coringa. Esse Coringa aí, né? Na verdade, é um disfarce de um pirata do Rio Madeira, chamado Chico Boto. Mas é uma história que... Eu te interrompi, não, você ia falar uma coisa muito... Você ia falar uma outra coisa muito engraçada que eu te cortei, desculpa. Deixa eu ver se eu me lembro. Sim. Quando eu me caracterizei pela primeira vez do Roger e eu fui para a sala dos atores, o chamado estar do elenco, e aí tinha vários atores ali conversando, se abraçando, enfim, confraternizando a alegria de estarmos empregados, fazendo um trabalho desse nível e tal. E aí eu sentava ali e ninguém falava comigo. Aí eu ia para o set de filmagem, ninguém falava comigo. Mas por quê? A não ser assim, a rejeição ao Roger. O Roger é um criminoso que é muito rejeitado, né? E com toda a justiça, né? Uma pessoa que cometeu crimes hediondos, né? Então, a figura dele era uma figura rejeitável, né? E eu fiquei muito próximo dele, muito próximo mesmo. Não sei te explicar como, porque eu não sou nem um pouco parecido com ele. Não, mas ficou muito bem caracterizado mesmo. A série é muito boa e vale a pena. E até só para a gente fazer aqui a passagem para outras questões ainda, outras pautas que a gente tem para falar, a questão que me refiro de um ambiente psicopático que merece estudo, mas que é humano, né? Que toda vez que se caracteriza uma cena de prisão que são humanos, se adaptando, né? A própria Suzanne Richthofen fazendo as ardilosidades, claro, dramatizadas, mas no sentido de conseguir o poder, visitando lá a psicóloga, as imagens e os outros famosos ali. Até porque dentro ainda daquela ideia da verdade e da mentira, que infelizmente quando o criminoso se perverte é muito triste para a humanidade toda. Todo mundo tem um pouco, né, de perturbação, né? Nem todo mundo vira criminoso, uns viram jornalistas, músicos, artistas, né? Então ao mesmo tempo que é real, é triste, né, ver a queda humana, né? Só para concluir, para a gente passar para frente, Anselmo. Sim, você tem toda a razão, né? Todos nós temos aí um componente de desequilíbrio, né? E temos também, maravilhosamente, o poder de decidir e não fazer aquilo ou fazer o certo, entre aspas, né? Mas o certo, na nossa época, pode ser errado daqui para frente, né? Isso é uma questão também muito dicotômica, né? O bem e o mal, na verdade, é uma coisa só, né? É como aquela metáfora, né, que diz, né, o veneno em doses certas é remédio, né? Eu citei isso ontem numa entrevista baseado na música que o Raul Seixas, né? O que eu como a pratos plenos bem pode ser o seu veneno, né? Se você acha que tem, pouca sorte, né? E dentro dessa ideia mesmo, o Porta dos Fundos tem uma esquete recente, eu acho, na Grécia Antiga, que tinha o beijo grego, né? Que todo mundo sabe como era, né? E aí a nova ideia era beijar na boca. Então aquilo feria os costumes da época. Não, imagina, que nojo, beijar na boca, o que vale é o beijo grego. Muito interessante. Né? Anselmo, vamos falar resumidamente também, né, só para a gente não abusar dos tempos teus, né, principalmente. A minha mãe é tua fã na Record, no Reis, né, assistiu.
Eu mando um abraço de Dia das Mães para dona Marisa Brambila aí, que ela vai ficar bem feliz. Dona Marisa, feliz Dia das Mães. Não há nada mais que me fascina nesse universo que nós vivemos do que a maternidade. Eu acho a mãe, seja em que espécie for, né, em que natureza for, eu acho admirável. Eu tenho vários companheiros aqui que são animais, né, que são cachorros, arara, e quando eles são portadores da cria, o parto e a criação dos pequeninos é uma coisa de uma saber. Eu fico me perguntando, mas quem ensinou essa cachorrinha? Aonde ela aprendeu a ser tão cuidadosa, a ser tão materna, a ser tão protetora? O que é isso, né? É um mistério extraordinário. Então, a mãe, para mim, é a fonte de todas as bênçãos. Parabéns. Legal, que bom, querido. Agora, conta um pouquinho dessa série aí. Ela ainda... Isso te fez mergulhar no universo bíblico, mas te manteve agnóstico? Por dúvida ainda? Sim, mas eu adoro o universo bíblico. Eu acho que a Bíblia é um livro de histórias fabuloso. Fabuloso. Eu não li todo, mas li boa parte. E são histórias incríveis, inacreditáveis, assim, muito bem elaboradas. A própria, me perdoem aqui, os crentes e enfim, aqueles que acreditam, mas a história, por exemplo, de Jesus Cristo é uma história que você encontra na Índia, que você encontra na Ciméria, que você encontra no Japão. Quer dizer, esse avatar, né, da crença religiosa ocidental, né, ele está presente como um arquétipo do inconsciente coletivo, né, o desejo de ter alguém grandiosamente sábio, amoroso, né? A história de Jesus Cristo, por exemplo, que é contada na Bíblia, é muito parecida com o movimento hippie. Uhum. Igualdade, fraternidade, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Isso é a coisa que eu mais aprendi no movimento Flower Power, né? Amar seus semelhantes. O que é seu semelhante? Tudo é seu semelhante. Uma pedra é seu semelhante. Ou você acha que você tem muita diferença de alguma coisa que está na natureza? Não, claro que não. Né? Então, tudo é seu semelhante. Semelhante não é só a tua espécie. Todos os outros seres, né, são semelhantes, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, aqui em casa, a gente está revendo os 10 Mandamentos, que a produção da Record é brilhante, a produção, né? Agora, eu não bato cabeça para isso, entendeu? Eu eu sou agnóstico. O agnóstico é aquele que sabe que não se pode provar a existência de. Não é que nega, eu não nego. Apenas eu não posso provar a existência para mim mesmo. Perfeito. Entendeu? Eu creio que existe uma inteligência superior, sim. O universo é extremamente inteligente. Agora, se ele é criação de alguém, de um Deus, de um Criador, aí eu paro. Entendi. Essa é a dúvida de muita gente. Eu acho que ela é perfeitamente aceitável, né? Porque isso representa, inclusive, a liberdade de consciência, de expressão. Exatamente. A gente cresce, é imposto para a gente. Por exemplo, eu passei a minha infância em Bom Sucesso e na Semana Santa a gente malhava Judas. Se fazia um boneco, pendurava no poste e a garotada malhava o Judas, porque o Judas traiu Jesus. Aí, quando eu vi o filme A Última Tentação de Cristo, que é um texto do Saramago, eu mudei inteiramente de opinião a respeito de Judas. Porque Judas ele faz um pacto com Jesus, que Jesus precisa que Judas faça a traição para ele poder ser condenado. Isso não é história bíblica, não é opinião minha. Isso é na história bíblica.
Tem uma música né? do Raul Seixas, que eu não conhecia, que eu estava ouvindo antes de vir para cá, quando eu lavava a louça, que é essa mesmo, que ele fala que é Judas, eu acho o nome da música, que ele aborda exatamente o mesmo tema, que Judas foi convidado a botar Jesus na cruz, caso contrário não existiria toda a história do cristianismo, enfim, né, outra visão, né? E são muito universais, né? Isso é muito legal, esse é um papo muito, muito interessante, Anselmo, a arte é muito rica, né? Muito rica, né? E o ator, o artista, ele é um investigador, né? Quanto mais ele duvidar, quanto menos fixado ele for em alguma ideologia, cristalizado num parecer, mais ele vai contribuir com a indagação. Porque, por exemplo, na Grécia Antiga, onde o teatro foi inventado, o teatro mudava as leis da cidade. Uhum. Entendeu? Sim. Por quê? Porque era discutido ali a essência humana, a questão, né? A questão das cidades, da polis, né? Em grego, polis é cidade, a política são as leis da cidade, né? Então, a política era objeto direto da arte teatral, né? Que é a virtude do Einstein, que imaginava, por isso que ele disse, ele imaginava, depois tentava provar o que ele tinha imaginado, né? E acontece, por isso antes da gente falar daqui da tua matéria, inclusive, que coincidentemente está no Jornal do Brasil hoje, eu vou botar ela na tela, essa obtusidade que nós vivemos hoje nos faz pensar também sobre essa restrição de liberdade, Anselmo, e tu tem muito pensamento sobre isso, né? Aconteceu muitas vezes dessas bancas julgadoras de projetos e editais não conseguirem captar a palavra ficção, como tu falaste, mudar a realidade e as leis da cidade. Eu tinha uma história que em 2012 você mudava o passado e reescrevia a história e etc. em uma linha de looping, tipo o filme Efeito Borboleta. Aí o parecer que me foi dado que não tinha na maçonaria, no hinduísmo, nos Hare Krishna, não existia o que eu tinha escrito. Então, duas coisas. Primeiro, que ninguém tinha lido tudo aquilo que eles colocaram. Segundo, se eu tivesse escrito algo que não estivesse em todas aquelas religiões e coisas, eu seria um gênio, que é um absurdo. Então não se entende a palavra ficção, como tu citaste o exemplo do Hamlet, com a mesma clareza que o rei entendeu que aquilo foi uma denúncia. A gente está meio obtuso, essa é a minha pergunta ainda hoje. Eu me perdi aqui, porque enquanto você... deixa eu voltar aqui. Eu fui para longe. Incrível isso, né? Em frações de segundo, né? Você sai de um campo, né? Essa ideia do campo frequencial, né? Lindo na matemática quântica, né? Quer dizer, e por segundos eu saí daqui da nossa relação, da nossa conexão, e fui para outra completamente diferente. E eu estava ouvindo você, mas não estava ouvindo você, entendeu? Eu estava vendo uma outra coisa. Me desculpe. Não, tranquilo. Isso também tem um outro análise psíquica, que é o déficit de atenção. Muita gente não consegue fazer prova por causa disso. Mas a resposta é fácil. Você acha que nós compreendemos a arte como ela deve ser hoje, ou a gente está meio perdido? Não, eu acho que a arte não é para ser compreendida. Nunca foi, nem nunca será. Né? Eu, diante de um quadro do Salvador Dalí, por exemplo, do Picasso, ou de um Dalí na Bobardi, enfim, de qualquer artista, eu não tento compreender. Eu tento sentir, eu tento me transportar. Nesse sentido, como é que está o nosso nível de sociedade em sentir a arte, não compreender? Eu diria uma coisa que eu venho dizendo bastante na atualidade. As pessoas adoram consumir a arte, mas não respeitam os artistas. As pessoas não gostam de pagar para ir ao teatro, de pagar. Sempre se puder, será que você consegue uma cortesia para mim? A não ser quando é uma coisa estrangeira, né? Vem aqui o Circo de Soleil, aí você paga R$700 para ver o Circo de Soleil. É monumental? É monumental, mas, porra, eles têm patrocínio, eles são ricos. Agora, e os Anselmos da vida, né, que suam para levar um espetáculo
para alguma cidade distante da sua casa, e ele, porra, né, não merece que você pague para ver, né? Então, a frase da Cacilda Becker é maravilhosa: não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Perfeito. Muito bom. Você está em destaque hoje no Jornal do Brasil sobre. São duas séries, né? Na TV e no cinema, dirige um filme e uma direção. Amor de Mãe, é isso? Mas esse Jornal do Brasil que você tem aí, ele não é atual, né? Ele é de hoje, não é do dia de hoje. Não é aqui atual, não. Sexta-feira, 8 de maio de 2026. Então, reeditar. Eu não estou sabendo disso, nem vi isso. Você pode mandar para mim? Sim, eu te mando o link, sim. Tá aqui. Então, junto aqui, então. O que eu estou fazendo no momento, eu não posso falar muito, porque atualmente tem uma coisa de sigilo, né? Que a gente tem que respeitar, né? Tem um sigilo, então não posso falar muito. O Tremembé, a primeira temporada, eu já falei aqui, porque está no ar, é acessível a todo mundo, né? Reis está no ar também na Netflix, também já está feito, eu posso falar. Agora, o que eu estou fazendo no momento, eu não posso falar por sigilo de contrato, entendeu? Mas brevemente eu poderei falar. Mas eu estou trabalhando muito, graças a não sei ao quê, ao Senhor dos Anéis, provavelmente. Não, e à vontade, né? Vamos falar do Coringa, mas uma coisa também que eu acho que é importante você, da paz, que eu vi num papo teu aí também, que não adianta, né, a gente botar os pés pelas mãos para correr atrás de um futuro que nunca chega às vezes, né? Você deu o exemplo de um boleto que vai vencer porque não chegou o dinheiro, daqui a pouco a grana aparece porque você mentalizou, sei lá, apareceu, né? Enfim, essas coisas são necessárias, né, para a gente manter a lucidez quântica da vida. Esse personagem, então, eu baixei da matéria, o Coringa, mas ele é antigo, né? Não, esse filme foi feito em Rondônia, onde, junto com o jornalista Paulo Andreoli e o cineasta Neto Cavalcante, nós criamos uma base de cinema chamada Rondônia Cinematográfica, que produziu vários curta-metragens como uma espécie de formação educacional, né, para os jovens lá de Porto Velho para aprenderem a fazer cinema, né? E então o Paulo trouxe essa história que é recorrente lá na região, que é o Homem Boto, né? Que é uma mitologia local lá. E aí construímos uma história chamada Amor de Mãe, né? E filmamos lá com os atores locais. O único que não era local ali era eu, o resto todo. Agora eu sou local, né? Porque eu vou a Rondônia regularmente, né? Acabei de fazer um outro filme lá, chamado Vai com Deus, também do Paulo Andreoli e do Neto Cavalcante. Em breve poderemos falar sobre esse filme. E o Amor de Mãe é uma história de realismo fantástico, né? Que é essa figura de Chico Boto, que para fazer a pirataria no Rio Madeira, né? Ou seja, assaltar os barcos que trafegam no Rio Madeira, ele usa a personagem Coringa para esconder o seu rosto, né? Assim como o próprio Coringa usa essa maquiagem para esconder quem ele é, né? Legal, não, muito legal. Aí dentro da ideia de caracterização. Dentro da ideia de caracterização. E o mais interessante que eu pensei nessa caracterização muito antes do filme Coringa, muito antes dessa explosão que houve. Na verdade, essa maquiagem é do César Romero naquele antigo seriado pop do Batman, que era um Batman ridículo, né? Aquele que era legal. Esse que era legal, né? Esse era o Batman levado o Batman, tudo que é levado a sério já deixa a gente um pouco, né? Quinta série nunca morre, né? Eu tenho uma frase que eu adoro: toda seriedade será castigada. É verdade, isso aí, muito bom, muito bom.
Meu querido, no teu Facebook eu sei que toda quarta-feira tem um texto novo também, não é? Faz o teu comercial aí pra gente É, fazer uma reticências aí. eu acho a escrita fundamental para o autodesenvolvimento de qualquer pessoa, né? Eu aprendi isso em Cuba. Em Cuba, os cubanos todos escrevem livros, né? Escrever livro não é um dom, não é um status, não é uma meta para chegar na Academia Brasileira de Letras, nada disso. Escrever é um processo, sobretudo com as mãos, é um processo extraordinário de desenvolvimento da cognição, da criatividade, do autoconhecimento, sobretudo. Então, toda quarta-feira, eu, aproveitando a ideia da quarta-feira, né, eu criei a quarta dimensão, que não é a quarta dimensão da física, né, é a quarta dimensão artística. Ou seja, no teatro a gente fala que tem comprimento, largura e altura, que é a tridimensionalidade do teatro. E a quarta dimensão é o tempo. Legal. Né? Então, a quarta dimensão, para mim, é a possibilidade de toda quarta-feira eu trazer uma reflexão. E essa reflexão está longe de ser filosófica ou está longe de ser ideológica. Ela é, pura e simplesmente, uma escrita reflexiva. Ou seja, eu não penso muito quando eu escrevo. Depois, eu dou uma formatação que é um pouco o que eu chamo de intertexto. Eu pego uma frase, por exemplo, de uma música, eu pego uma frase de alguma coisa que eu li, eu pego um erro gramatical. Eu adoro o erro. Eu acho que a imperfeição é um salto vivo. Sabe? Essa não é uma frase minha, uma frase que eu colhi em algum lugar. Eu tenho pilhas de caderno com anotações de coisas, de frases, de coisas que eu vi, ou de placas de rua, ou qualquer coisa, assim, eu vou, escrevo, e depois eu pego aquilo tudo, boto no liquidificador antropológico, legal, modernista, né? E aí, o que sai eu despejo no Facebook. Muito bom. Estão todos convidados. Eu tenho vários livros publicados, são sempre livros artesanais, ou seja, não são livros industriais, são livros feitos à mão e que só existem quando o leitor encomenda. Né? Se você encomendar o meu livro, ele é impresso e entregue a você, entendeu? Fora disso, ele não existe, ele é um arquivo. Que é uma opção boa, né? Tem uma hoje, com a internet, inclusive, com editoras, o livro on demand, né? Por demanda, né? É muito interessante, que te livra um pouco, né, do jugo das editoras e mantém o analógico vivo, né? Mantém o analógico vivo e mantém também uma ideia de preservação da natureza, né? Porque o papel vem das árvores, né? Exatamente. Nós poderíamos continuar esse papo por longos momentos, mas eu prefiro capitularizar ele para que a gente possa também continuar tornando atrativo e filosófico. Muito legal conversar contigo, gratas surpresas, similaridades assim de pensamento que ajudam a gente a se espelhar como sociedade, né? Nós somos hoje uma aldeia global, inevitável, precisamos, né, dessa visão ecológica que tu citaste agora, em todos os sentidos, um pouco mais de tolerância de pensamento e claro que não são, como tu disseste, né, muito bem, ideias impositivas, porque é o grande erro, né, mas toda a reflexão, ela de alguma forma, para a gente concluir, eu acho que ela é propositiva, Anselmo, e aqui nós pelo menos propusemos algumas ideias que podem virar outras ideias, enfim. Então fica você aqui no nosso arquivo do Resenha Pop vivo, viu? Fora do tempo. Tá bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui repetindo algumas ideias, mas eu sempre aproveito para não repeti-las integralmente. Eu sempre acrescento alguma coisa que estimula a minha criatividade. Então, a história da Paula, por exemplo, não há um entrevistador que não me peça para contar. Mas eu sempre conto modificando a história, sempre criando essa ponte entre a mentira e a verdade, né? Como Orson Welles tão bem
propôs naquele filme magistral dele, o Act or Fake. Ou seja, fechamos aqui com a ideia do Adorno, né? A arte é a magia que liberta a mentira de ser verdadeira. Então, eu me liberto da necessidade de ser verdadeiro. Eu posso, sim, viver uma ilusão, viver até uma mentira mesmo. Por que não? Exatamente. Muito bom. Vamos relembrar o Pepeu novamente, já que citaste a Paula, né? Ser um homem feminino. E deixar nossa homenagem, claro, ao grande guitarrista Carlini, que desencarnou, partiu, né, desse plano, foi para uma outra dimensão. Né, o querido Carlini aí, que seja bem recebido aí, onde quer que ele esteja, a sua consciência, e que ela continue plena de vida. Anselmo Vasconcelos no Resenha Pop, querido amigo, um grande abraço, prazer conversar contigo. Já estou com saudades, como eu digo. Tchau, tchau. Tá bom. Boa tarde. Um abraço, querido. Valeu.